Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de 8 a 15. Colossenses 2, versículos de 8 a 15. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oremos mais uma vez ao Senhor Deus. Ó Deus amado, assim, uma vez lida a Tua palavra, nós rogamos ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, nos ilumine o coração e a mente, para que assim possamos entender a Tua santa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, aproximadamente uns 6 meses atrás, nós refletimos um pouco sobre também a carta de Paulo aos Colossenses, porém no capítulo 1, os versículos 1 a 12. Hoje estamos no capítulo 2, versículos de 8 a 15. Mas algumas informações iniciais nós precisamos de relembrar para que a gente entenda melhor esse texto e então a gente possa aplicar esse texto às nossas vidas. Bom, a primeira informação que os irmãos devem se lembrar a respeito dessa carta de Paulo aos Colossenses é que Paulo, nessa situação aqui, ele está preso em Roma. Tá? Então Paulo não está livre, ele não está em uma situação confortável, Paulo está preso. Bom, e Paulo está escrevendo uma carta. Lembrem-se, todas as vezes que Paulo escreve uma carta, é porque existe um problema. O apóstolo Paulo não simplesmente começa a escrever uma carta por sua própria vontade, mas ele escreve uma carta porque um problema acontece primeiro. E essa carta serve para poder tratar esse problema. Nós temos uma informação importante, fiquem com suas Bíblias abertas, nós vamos fazer algumas consultas. Por exemplo, agora no capítulo 1, no versículo 7. Vejam o que diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 7. Aqui é citado o nome de um homem chamado Epáfras. Versículo 7 diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, a quanto vós, outros, fiel ministro de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele nunca havia ido até a igreja em Colossos, a igreja aos Colossenses. Paulo nunca tinha ido naquele local, naquela igreja. Mas esse problema que essa igreja estava passando, e nós já vamos ver que problema é esse, é trazido até o apóstolo Paulo por esse pastor,
por esse homem que plantou essa igreja, Epáfras. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, esse homem que vocês têm como pastor, ele é um fiel ministro de Cristo, ele é um conservo, ele é uma pessoa confiável. E lá no final da carta, vejam lá, capítulo 4, versículo 16. Colossenses capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte, aqui ele está dando uma instrução para aqueles irmãos, o que eles deveriam fazer com aquela carta. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, através desse versículo, nós entendemos que o apóstolo Paulo orientou aqueles irmãos que eles deveriam ler publicamente, abertamente aquela carta. E juntamente com essa carta, nós entendemos que havia uma outra carta, a carta à igreja de Laodiceia. E essas duas cartas deveriam ser lidas juntas. A questão é que na Bíblia nós não temos a carta aos Laodicenses ou a carta à Laodiceia. Nós só temos essa carta aos Colossenses. A outra carta citada, nós não temos. É por isso que nós sempre afirmamos que a palavra de Deus ela é suficiente. Isso quer dizer que mesmo nós não temos aqui todos os registros feitos pelo apóstolo Paulo, mesmo assim nós cremos que tudo aquilo que nós precisamos está na palavra de Deus. Bom, então nós já sabemos que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos crentes em Colossos, ele estava preso, houve uma demanda, houve um problema que fizesse com que ele escrevesse essa carta. E qual era esse problema? Essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres. E esses falsos mestres tinham um ensinamento bem peculiar. O ensinamento dos falsos mestres era que, para que a gente chegasse até Deus, era necessário que primeiro nós adorássemos seres angelicais, ou anjos. Estes eram os conhecidos gnósticos. Estes acreditavam que tudo aquilo que era físico, tudo aquilo que era material, era ruim. A parte boa do ser humano era só a parte espiritual. A parte carnal, a parte física, para os gnósticos, ela era ruim. Mas nós vamos ver que esse ensinamento ele é um ensinamento falso, um ensinamento perigoso. Afinal, quando nós somos criados pelo Senhor, nós somos criados de uma forma física e também espiritual. Isso quer dizer que a parte física, ela não é ruim em si mesma. Afinal, o Senhor Jesus se fez carne assim como nós. Então, esse é o contexto pelo qual o apóstolo Paulo apresenta aqueles irmãos. Então, nós podemos de fato entrar no texto que iremos refletir hoje a partir do versículo 8. Vejamos o que diz o versículo 8 novamente. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Além desse ensinamento dos gnósticos, daqueles falsos mestres, de que para chegar até Deus era necessário adorar anjos primeiro, eles tinham um outro falso ensinamento. Porque essa igreja de Colossenses era uma igreja formada por não-judeus, era uma igreja formada por gentios, ou seja, eram pessoas que não seguiam os costumes do Antigo Testamento, eram não-judeus. Então esses gnósticos eles tinham duas frentes de falsos ensinos. A primeira frente de falso ensino era dizer para eles que eles deveriam adorar esses seres angelicais. E a segunda frente era dizer para eles que eles deveriam também seguir os ritos do Antigo Testamento, como eram feitos pelos judeus. E aqui o apóstolo Paulo então usa essa expressão no versículo 8. Cuidado para que ninguém venha a enredar vocês. Essa expressão ela tem a ver com uma armadilha de caça. Quando um caçador colocava ali uma armadilha para pegar algum animal para comer, é isso que ele fazia, ele enredava aquele animal, ele criava uma armadilha para aquele animal. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esses
que vêm com novos ensinamentos e falsos ensinamentos, eles vêm com armadilhas. E as armadilhas deles, elas vêm com uma filosofia nova, com um novo tipo de pensamento, vêm com vãs sutilezas, ou seja, os falsos ensinamentos, eles não vêm num primeiro momento causando muito alvoroço, os falsos ensinamentos, eles vêm aos pouquinhos, eles vêm tomando o seu espaço, não é? E depois é que eles tomam conta de tudo. E aqui, mais especificamente, essas novas filosofias estão sendo direcionadas a esse falso ensinamento de termos que adorar anjos para poder chegar até Deus. E depois o apóstolo Paulo também utiliza da expressão tradição dos homens, que está se referindo diretamente à tradição oral dos judeus, onde eles teriam então que continuar seguindo o calendário, seguindo a dieta, tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento, mas que já havia sido cumprido em Jesus Cristo. Então vejam, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é fazer um alerta geral àqueles irmãos. Olha, vocês estão com um fiel pastor, Epáfras, e vocês devem se atentar para algumas coisas. E aí ele faz esse raciocínio inicial. Tanto que no versículo 9, vejam bem, o apóstolo Paulo então ataca diretamente a falsa doutrina de que aquilo que é físico é ruim. Vejam bem, portanto nele, em Jesus, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O objetivo desse versículo é o apóstolo Paulo então dizer que em Jesus habita de forma corpórea, habita de forma física toda a plenitude da divindade. Ou seja, não está apenas uma parte da divindade, não está apenas uma pequena parte ou uma grande parte, mas está a plenitude da divindade. Em Cristo está toda a plenitude da divindade. E com isso o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, esqueçam os falsos ensinamentos que dizem que vocês têm que adorar a outros seres espirituais para chegar até Deus. Rejeitem a ideia de que tudo aquilo que é físico é ruim, porque em Jesus está corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, não existem outros mediadores, não existem outros seres celestiais, não existem outros que podem mediar nós e o nosso Criador. Nós precisamos de entender que somente Cristo é o mediador. E vejam o que ele também diz no versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Bom, meus irmãos, se por um lado nós fomos salvos por Deus, e essa salvação, nós dizemos que por causa dela nós somos justificados, declarados justos diante de Deus, em Jesus nós também somos aperfeiçoados, que é o que diz o versículo 10. Então a obra de salvação nas nossas vidas, ela tem duas etapas. A primeira etapa nós conhecemos como a justificação. É quando Deus, através do seu Espírito Santo, vem até nós e muda o nosso coração. No segundo seguinte, nós iniciamos um processo chamado santificação. Esse processo, diferente do primeiro, ele não tem fim e ele se prolonga até o nosso último dia de vida. No primeiro processo, no de justificação, nós não participamos. Não é da mesma maneira que nós não participamos do nosso primeiro nascimento, nós não participamos do nosso segundo nascimento. Da mesma maneira que nós não colocamos nenhum esforço, não colocamos nenhum ato no nosso primeiro nascimento, no nosso segundo nascimento, também nós não temos nenhuma participação. Mas a segunda etapa, a etapa de santificação, é totalmente diferente. Apesar de não termos mérito, nós somos chamados a participar ativamente. Então, quando nós dizemos que nós somos aperfeiçoados, de fato, nós somos aperfeiçoados em Cristo, em tudo aquilo que fazemos nas nossas vidas, em tudo aquilo que fazemos em todas as esferas da nossa vida. Em Cristo nós somos aperfeiçoados. Então, mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não existem
aqueles que dizem que nós precisamos de espíritos elevados para nos chegar até Deus, porque é em Cristo que nós somos aperfeiçoados. Cristo é o nosso Redentor, Ele é a ponte entre nós e Deus o Pai, e é nele que nós também somos aperfeiçoados. É nesse processo de santificação que nós somos feitos mais parecidos com Cristo todos os dias. Então, nessa primeira parte, o apóstolo Paulo, nos versículos 8 a 10, ele se dedica então a enfatizar que Jesus Cristo, ele é homem e Deus, e corporalmente nele está a divindade. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo então vai se dedicar a combater os pensamentos judaizantes daqueles falsos mestres. Ou seja, aquela ideia que eles queriam impor aos crentes, que eles deveriam continuar seguindo os ritos do Antigo Testamento, o calendário, a dieta e principalmente a circuncisão. Então, vejamos o que diz o versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vejam bem, como eu disse para vocês, essa igreja era uma igreja composta por gentios, por não-judeus. E aqueles falsos mestres queriam dizer para eles o seguinte: olha, para que vocês sejam de fato servos de Deus, vocês precisam ser circuncidados. Vocês precisam receber a marca da antiga aliança. E de fato, na antiga aliança, no antigo pacto, o Senhor marcava as crianças com esse sinal físico na sua carne, a circuncisão. Acontece que na nova aliança em Cristo Jesus, aquilo que antes era a circuncisão da carne, passa a ser o batismo dos crentes. Passa a ser, então, o batismo, o símbolo da entrada das pessoas na família da aliança ou na família do pacto. Isso quer dizer que, se por um lado, na antiga aliança, as crianças eram marcadas na sua carne, na nova aliança, todos aqueles que entram na família da aliança são marcados também. Mas não na carne como antes, mas através do batismo. E é por isso que nós batizamos as nossas crianças, porque nós entendemos que a igreja do Senhor, ela é a continuação direta do povo de Israel. Nós somos o Israel de Deus. E uma vez que nós entendemos isso, nós marcamos as nossas crianças, nós as entregamos ao Senhor para que assim elas façam parte da família do pacto, da família da aliança. Portanto, nós entendemos que esse não é um ato opcional, mas um ato, de fato, requerido pelo Senhor. E aqueles crentes, eles estavam vivendo, aqueles crentes em Colossos, uma situação onde os falsos mestres queriam dizer para eles que o batismo não era suficiente. Eles precisavam ser marcados da mesma maneira como os crentes na antiga aliança eram marcados. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, em Jesus vocês foram circuncidados já, mas não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora vocês estão liberados da prática da circuncisão feita na antiga aliança, porque esse ato, ele representava a família do pacto, mas agora em Jesus nós somos batizados, e uma vez batizados nós estamos dentro da família da aliança. Não se deixem enganar pelos falsos mestres que querem impor para vocês ritos, práticas que o Senhor não requer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se deixe enganar por aqueles que querem trazer para vocês falsos ensinamentos. O Senhor Deus já deu para vocês a circuncisão do despojamento do corpo no batismo da nova aliança.
Vocês fazem parte do povo de Deus, mesmo não sendo judeus de origem, o Senhor Deus salva vocês. É isso que o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo àqueles crentes. E ele continua no versículo 13, vejam bem: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Bom, o apóstolo Paulo então deixa bem claro que aqueles crentes, antes de serem alcançados, eles de fato, eles eram transgressores e estavam incircuncisos, não faziam parte da família de Deus. Isso quer dizer que todos aqueles que não fazem parte da família de Deus, todos aqueles que não professam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, todos esses são transgressores diante de Deus. Todos esses são inimigos de Deus. Todos esses são incircuncisos nos seus corações. A palavra de Deus não dá uma opção para essas pessoas. Ou eles são servos de Deus, ou eles são transgressores da lei de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes assim: olha, vocês que antes estavam assim, incircuncisos e transgressores da lei de Deus, Deus deu vida para vocês e perdoou todos os nossos delitos. Todos os pecados de vocês foram perdoados. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, não se preocupem com esses falsos mestres que tentam trazer peso para a vida de vocês, que fazem com que vocês se sintam condenados, porque vocês foram salvos e em Cristo todos os pecados de vocês foram perdoados. E é por isso que nós, como crente, nós temos essa certeza de que todos os nossos pecados de fato foram perdoados. Não existe nada nas nossas vidas, não existe nada que seja tão grave que o Senhor Deus não nos perdoe. E o apóstolo Paulo está reafirmando isso para aqueles crentes. Fiquem tranquilos, vocês antes eram incircuncisos e transgressores, mas agora Deus deu vida para vocês e perdoou todos os pecados de vocês. E o versículo 14, que inclusive foi lido aqui anteriormente na liturgia, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. E aqui eu preciso da atenção de vocês, porque algo muito importante está sendo ensinado nesse versículo. O que nós entendemos é que quando o Senhor Jesus morre por nós, quando o Senhor Jesus vai à cruz e morre pelo seu povo eleito, o Senhor Jesus, ele pega isso que a Bíblia diz, que nós precisamos entender melhor aqui agora, escrito de dívida que era contra nós. E a Bíblia diz que esse escrito de dívida, ele constava de ordenanças. E diz também que esse escrito era prejudicial a nós. E diz que Jesus, então, pega e encrava na cruz. Vejam, quando o Senhor Jesus morre, ele faz algo de suma importância para a nossa salvação e para o avanço da igreja. Nós já cremos que é pela morte e a ressurreição de Jesus que nós somos salvos. Mas nós também precisamos de entender que no momento em que Jesus se entrega por nós, ele retira das mãos de Satanás, e nós vamos ver o versículo 15 dizendo isso. Veja o versículo 15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojar? Quando alguém então vence uma batalha e pega os despojos, ou seja, pega a sua recompensa de vitória do inimigo, pega as armas do inimigo, pega as roupas do inimigo, pega o dinheiro do inimigo. Quando acontecia uma batalha e alguém vencia, os despojos era aquilo que era os bens do inimigo sendo trazidos para o vencedor. E a maior arma que Satanás poderia ter contra a igreja era o escrito de dívida, as ordenanças. O que seriam as ordenanças? O que seria a maior arma que Satanás poderia ter contra a igreja?
Satanás acusaria, ele teria essa arma de acusar a igreja, de que a igreja não é capaz de seguir as ordenanças do Senhor, ou a lei do Senhor, que se resume bem nos 10 mandamentos, aquilo que Deus requer de nós como crentes. Satanás teria essa arma se Jesus não tivesse encravado-a na cruz. Mas então nós precisamos de pensar muito bem nisso que eu estou dizendo. Porque existem 2 extremos de pensamentos que são distantes da palavra de Deus. Um lado vai dizer o seguinte, que nós não precisamos mais de seguir a lei do Senhor, ou os 10 mandamentos, que resumem bem a lei do Senhor, porque agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Alguns dizem desse jeito. Sendo que nós entendemos que a graça de Deus sempre esteve presente na história da redenção. A graça de Deus sempre esteve presente na história do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento até hoje, a única possibilidade dos homens serem salvos é pela graça de Deus. Então é mentirosa a ideia de que as pessoas no Antigo Testamento eram salvos pela lei, pois na verdade eles sempre foram salvos pela graça de Deus. Então, alguns vão chegar para a gente e dizer assim, olha, eu não preciso mais seguir a lei do Senhor, porque agora eu vivo na graça. Alguns vão dizer desse jeito. Mas vão ter outros no outro extremo que vão dizer assim, olha, eu sou salvo somente porque eu pratico a lei do Senhor. É porque eu pratico a lei do Senhor que eu sou salvo. É uma recompensa pelos meus próprios atos. Mas a palavra de Deus não está nem de um lado e nem do outro. A palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício perfeito, pega essa arma de Satanás, que seria acusar a igreja de não seguir a sua lei, e encrava na cruz. E agora o povo de Deus, aqueles que são os filhos de Deus, o povo eleito do Senhor, segue a lei de Deus com alegria no coração, não para receber algo em troca do Senhor, mas como consequência da sua própria salvação. Então nós não estamos do lado daqueles que dizem que nós não precisamos de seguir a lei de Deus, e nós também não estamos do lado daqueles que dizem que nós recebemos algo em troca do Senhor. Nós estamos junto com a palavra de Deus e o ensinamento do apóstolo Paulo, que diz que nós seguimos as ordenanças ou a lei do Senhor por consequência da salvação em Cristo Jesus. Na cruz, Jesus então retira essa possibilidade da igreja ser acusada. E o que acontece, meus irmãos, a partir então desse momento da história? Naturalmente a igreja do Senhor, ela avança. Se nós pegarmos a história do Senhor Jesus, ele fica num espaço físico muito limitado. Jesus nunca saiu de um pedaço de terra muito pequeno, não é? Mas a igreja do Senhor Jesus, a partir daqui, ela avança até os confins da terra. Satanás não mais tem a capacidade de acusar a igreja do Senhor. É por isso que nós cremos que a partir desse momento, Satanás, ele é preso, ele é limitado pelo Senhor. Ele está em uma corrente a qual o próprio Senhor assegura. Não é? Satanás continua sendo um inimigo poderoso, Satanás continua sendo um inimigo perspicaz, maligno, mas Satanás não consegue impedir que a igreja do Senhor avance. Satanás não consegue fazer com que o evangelho não seja pregado. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que existem muitos crentes em muitas igrejas proclamando o evangelho do Senhor Jesus. Satanás não é capaz de impedir o avanço do evangelho. Ele continua enganando a muitos, ele continua despertando falsos ensinamentos, mas ele não consegue impedir o avanço da igreja do Senhor. Porque o versículo 15 diz que o Senhor Jesus, ele triunfa sobre todas essas coisas na cruz, uma vez que ele despoja, que ele retira de Satanás as suas principais armas. Então, uma vez que nós entendemos melhor esse texto, nós podemos aplicá-lo às nossas vidas. E hoje eu trouxe 4 aplicações
para nós. Bom, a primeira aplicação é o que já está no versículo 8, quando o apóstolo Paulo alerta aqueles irmãos que eles tenham cuidado para que ninguém crie armadilhas com eles. Então, essa é a primeira aplicação. Cuidado com as armadilhas e vãs sutilezas. Essa é a primeira aplicação. Nós que somos os crentes, nós somos sempre bombardeados com algumas novas propostas, novas ideias. E essas novas propostas e novas ideias, elas vêm com uma aparência muito agradável. E nós temos a tendência de aceitar muito facilmente essas ideias. E o apóstolo Paulo deixa muito bem claro, olha, tomem cuidado com as armadilhas e as vãs sutilezas. Fiquem preparados, porque sempre vão ter aqueles que vão colocar armadilhas para vocês. Essa é a primeira aplicação para nós hoje. A segunda aplicação é que em Cristo nós somos justificados, aperfeiçoados e um dia seremos glorificados. Como nós vimos que Jesus é o único mediador entre nós e o nosso Deus, é no Senhor Jesus que nós somos justificados, declarados justos. Também é no Senhor Jesus que nós somos santificados, ou seja, é por causa do Senhor Jesus e no Senhor Jesus que dia após dia nós somos santificados. E um dia, meus irmãos, nós seremos glorificados. Haverá um dia no qual nós receberemos corpos novinhos em folha, físicos, corpos de carne e osso. E então nós viveremos para todo sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Vejam bem, os ensinamentos daqueles falsos mestres lá em Colossos, eles eram falsos naquele tempo e eles continuam sendo falsos hoje. Porque quando nós formos glorificados, nós continuaremos a ter um corpo físico, nós continuaremos a ser carne e osso. Portanto, nós ansiamos por esse dia. Ansiamos pelo dia onde nós não viveremos mais com o pecado, onde não seremos mais enganados pelos falsos mestres e estaremos de uma vez por todas com o Senhor. O Senhor Jesus diz no livro de Apocalipse que já vem sem demora. E eu particularmente anseio muito pelo dia no qual o Senhor Jesus virá. E esse dia, o dia da vitória do Senhor, será um dia perfeito, onde nós, o povo de Deus, seremos então feitos novos, de uma forma glorificada, e estaremos então vivendo com o Senhor para todo o sempre. Não existe nada, nenhum ganho nesse mundo, nada que possa se equiparar à felicidade que nós teremos naquele dia de estarmos com o Senhor, e então seremos de fato perfeitos. Não mais o pecado terá ação sobre as nossas vidas. Em Cristo nós somos justificados, aperfeiçoados e um dia seremos glorificados. A terceira aplicação é que é impossível que nós sejamos salvos pela obediência à lei. É impossível. É impossível nós batermos no peito e dizermos que nós somos salvos porque somos perfeitos e porque seguimos a lei. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. E uma vez salvos, nós queremos e ansiamos seguir a lei do Senhor e nos dedicamos à lei do Senhor dia após dia. Mas não para receber algo em troca. Mas a obediência à lei do Senhor, ela é uma consequência da nossa salvação. Então nós temos aqui os dois grupos que eu citei antes, nós não podemos nos encaixar nesses dois grupos. O primeiro são os antinomistas. O que são esses antinomistas? São aqueles que dizem que nós não precisamos seguir a lei do Senhor e nós não precisamos considerar a lei do Senhor porque nós estamos no tempo da graça. Bobagem. Nós queremos e ansiamos obedecer a perfeita e boa lei do Senhor. Mas nós também não podemos estar no outro grupo, que são aqueles que dizem que pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios atos de obediência,
nós seremos salvos. Ou aqueles que se dizem conhecedores e obedientes a toda a lei. Nós não podemos ser nem antinomistas e nem legalistas, aqueles que dizem que são salvos pelos seus próprios atos. Pelo contrário, nós entendemos que somos salvos pela graça de Deus, e porque somos salvos por esse Jesus, que é o único e suficiente mediador, nós nos debruçamos à palavra de Deus, escutamos a lei do Senhor, a obedecemos dia após dia, porque nós queremos agradar ao Deus que nos salvou. Essa é a motivação da igreja, essa é a motivação daqueles que são os crentes. Portanto, nós precisamos ter cuidado com as armadilhas. Em Cristo nós somos justificados, aperfeiçoados e seremos glorificados. É impossível que sejamos salvos pela obediência à lei. E quarto e último, o nosso inimigo Satanás, apesar de despojado, apesar de desarmado, ele continua sendo um inimigo muito poderoso. Os versículos 14 e 15 mostram para nós que Jesus, no seu sacrifício, ele retira das mãos de Satanás a sua principal arma de acusação contra a igreja, que é o escrito de dívida que constava de ordenanças. Então Satanás não mais tem o poder de acusar a igreja e não mais tem o poder de impedir o avanço do evangelho. Mas Satanás continua sendo um inimigo poderoso e continua sendo alguém, um ser maligno, que tenta a igreja, que tenta infiltrar falsos ensinamentos à igreja, que tem ainda poder, mas não consegue parar a igreja, não consegue frear a igreja, não consegue fazer com que a igreja não avance. Satanás não tem esse poder. É por isso que o evangelho se espalha desde o livro de Atos até os dias de hoje, nos lugares mais remotos, nos povos mais distantes. O evangelho se espalha a toda criatura, porque no sacrifício de Jesus Cristo, esses escritos de dívida são encravados na cruz. Então Satanás, ele é acorrentado por Jesus, de forma que ele só consegue ir até onde o próprio Jesus, o próprio Deus, o permite. Satanás não tem esse poder de frear, de parar a igreja, mas nós, como crentes, precisamos estar atentos, porque esse inimigo continua sendo um inimigo poderoso, um inimigo perspicaz, um inimigo maligno. Meus irmãos, vejam que a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta pequena. É uma carta onde nós podemos ler com poucos minutos, mas uma carta tão preciosa para a vida dos crentes em Colossos e tão preciosa às nossas vidas hoje. Nós vemos que o apóstolo Paulo tem essa preocupação de dizer para aqueles crentes que eles estão sendo pastoreados por um fiel homem de Deus, um pastor chamado Epáfras, e que eles deveriam se atentar contra os falsos ensinamentos, que eles deveriam ver que Jesus Cristo é o único e suficiente mediador entre eles e Deus, e que eles deveriam entender que eles não mais estão sob o jugo da antiga aliança, mas eles já fazem parte da família do pacto, da família da aliança, e agora eles podem entender que todos os seus pecados foram perdoados, que Jesus, com o seu sacrifício perfeito, ele trava a ação de Satanás, para que Satanás não impeça o avanço da igreja. E dia após dia, aqueles crentes viveram firmes no evangelho, assim como nós, quando somos instruídos pela palavra de Deus, também vivemos firmes pela ação do Espírito Santo em nós. Somos aperfeiçoados em Cristo dia após dia. Não pelas nossas próprias forças, não pela força do nosso próprio braço, pela obediência à lei, mas pela graça de Deus que nos salvou e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Que assim o Senhor Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Muito obrigado, Deus, que apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, nós cremos que o Senhor é que nos salvou.
Nós estamos aqui pelos méritos de Cristo e não pelos nossos próprios méritos. Nós rogamos ao Senhor que continue com esta igreja, continue guiando esta igreja nos teus caminhos. Nós também intercedemos pela vida dos teus servos, Pai, reverendo Tunico. Que o Senhor esteja com ele ali no hospital. Esteja com ele todos os dias da sua vida, o seu fiel servo, assim como Epáfras, citado no livro de Colossenses, que ele seja abençoado, pois é um fiel servo e ministro do Evangelho. Que o Senhor esteja com ele e com toda a sua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.